Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. O meu convidado de hoje é Sérgio Machado Letria, que é o fundador, entre outras coisas, fundador e organizador do Festival Jazz Tem Voz. Olá Sérgio, muito obrigado por estares aqui a conversar comigo uns minutos. Olá Pedro, muito obrigado pelo convite, é um prazer, é sempre um prazer falar contigo. Vamos a isso. Muito obrigado. Então a minha pergunta, já que estamos a falar do Festival Jazz Tem Voz, é de onde é que vem o teu interesse pela música jazz? Bom, vem de há muito tempo. Eu gosto de ouvir jazz há muitos anos. Houve até uma altura da minha vida em que ponderei, quando acabei o secundário, na altura em que estava para decidir se ia para a faculdade ou não, ainda ponderei na altura ir para o curso regular do Hot Clube de Portugal. Na altura não havia condições, sobretudo financeiras, para isso, e Uhum. portanto a minha vida acabou por seguir outro rumo. Mas de facto o jazz e a música sempre tiveram um papel presente na minha vida, por via da minha mãe também, e portanto isso acaba por ser quase uma consequência natural. E o jazz, pronto, também foi sempre dos meus géneros preferidos. Não sei se numa primeira fase, naquela fase em que a malta ouve toda rock e pop, havia muito aquela coisa, "Epá, mas que raio de música que tu ouves?" Obviamente também ouvia esse tipo de música e gosto, não é aqui uma questão de desprezar outros géneros musicais, mas é apenas uma questão de gosto. E portanto, depois mais tarde, há uns 3, 4 anos atrás, acabei por ir para o Hot Clube fazer a oficina de introdução ao jazz, em saxofone, portanto, também esse foi de facto um bichinho que ficou aqui a morder e, portanto, acabei por resolver essa questão também. E pronto, e a partir daí acabou por surgir esta ideia de criar uma agência que trabalhasse com músicos na área do jazz. Curiosamente, isto nasce de uma. Eu já andava a pensar nisto há algum tempo. Falei também logo na altura com a Márcia Lessa, que está a trabalhar comigo na Clave na Mão e, portanto, em todos estes trabalhos de produção. E na altura vi uma entrevista da Maria João, da cantora Maria João, que dizia epá, que um dos grandes problemas era os músicos não terem tempo para compor, para se dedicarem àquilo que é de facto o foco do seu trabalho, não é? Porque têm de passar recibos verdes, tratar de contactos, enviar riders técnicos, enfim, toda a panóplia de coisas de produção que é preciso resolver. E a partir daí isto foi ganhando outra proporção, depois falei com a Márcia e pronto, e acabei por abrir a Clave na Mão em 2019. E pronto, e estamos a trabalhar os dois na Clave na Mão, eu e a Márcia, para além das outras coisas todas que fazemos, não é? Para além Claro, de tudo o resto. tudo o resto, exatamente. E justamente pergunto-te como então surgiu a oportunidade para organizares o festival Jazz Tem Voz e já agora qual é o seu objetivo? Bom, esta ideia surge do facto de, bom, como eu disse há pouco, a Clave nasce em abril de 2019. E no primeiro ano não tivemos de facto muito trabalho, não é? Foi um ano de nos darmos a conhecer e pronto, e em março de 2020 acontece aquilo que nos atingiu a todos, que foi esta pandemia, não é? Mas na altura também nós fomos estando atentos às linhas de apoio que iam surgindo e o ano passado conseguimos fazer a primeira edição com o apoio do Fundo de Emergência Social da Câmara de Lisboa para a Cultura. E pronto, e a ideia surgiu assim, pensámos, epá, isto pode ser uma forma de darmos aqui apoio a músicos, a técnicos, que estavam de facto com as suas vidas completamente viradas do avesso, com as agendas tomadas pela palavra cancelado ou adiado, não é? Muitos deles sem terem dinheiro até para fazer frente às despesas do dia a dia, pagar casa, alimentação, etc. E pronto, e tivemos esta ideia, avançámos logo para a Voz do Operário, que é uma casa que eu conheço bem, o meu filho estuda lá, para além disso, tenho uma ligação já de vários anos com a Voz do Operário. Falámos com a Voz do Operário, que disse imediatamente que sim, que estava disponível para ser parceira e para acolher o festival. E pronto, e apresentámos a candidatura e assim foi. Conseguimos fazer a primeira edição em outubro do ano passado, naquela fase ali mais ligeira de pandemia, não é? E pronto, e a ideia também desde o início foi darmos continuidade a este projeto. Nós sabemos que há outros festivais, outros projetos ligados à área do jazz a acontecer na cidade de Lisboa, mas de facto hum, achávamos que fazia falta haver de facto um outro festival de jazz na cidade
e sobretudo nesta zona da cidade, porque a programação cultural está muito centrada ainda em determinadas zonas da cidade de Lisboa, e esta zona mais oriental, esta zona histórica da Graça, não tem grande programação cultural, apesar de ter vários bares, várias associações, várias coletividades, e portanto criou-se aqui uma combinação muito simpática e muito agradável, e conseguimos avançar para a primeira edição do festival, que correu muito bem. Exato, a minha pergunta é exatamente como é que correu essa primeira edição. Correu muito bem, porque nós na altura fizemos apenas um fim de semana, Uhum. fizemos a grande parte, a maioria dos concertos dentro da Voz do Operário, mas fizemos também um concerto no Largo de Santa Marinha, que é assim uma espécie de pequeno paraíso que há ali ao lado da Voz do Operário, é um largo extraordinário, daqueles larguinhos pequenos da cidade de Lisboa. E portanto tivemos muito público, as pessoas participaram com muita intensidade, com muita alegria, também porque havia já esta vontade de alguma forma retomar a participação em coisas ligadas à cultura, não é? Porque vinhamos de uma fase de confinamento, estávamos sem saber prestes a entrar noutro, e portanto houve uma adesão muito grande por parte do público, que nos deixou muito, muito satisfeitos, e vivemos ali 3 dias muito, muito especiais na Voz do Operário, para além do trabalho que foi feito com os alunos da Voz também, com o ilustrador André Letria, que fez uma oficina de ilustração com os alunos. Andámos a espalhar pelo bairro da Graça cartazes com as palavras que os alunos tinham associado ao jazz, a partir do trabalho que as professoras, a professora Bárbara Ramires, sobretudo, tinha feito com os alunos, e portanto, quer dizer, acabaram por ser 3 dias únicos, não é? E que ficaram marcados nas nossas vidas. Uhum. E pronto, e a seguir pensámos, diz, desculpa, Não, não, podes concluir, Sérgio. ia dizer que logo a seguir pensámos, epá, gostávamos mesmo de continuar a fazer isto, e pronto, e este ano, logo após também aquele confinamento do início do ano, com o programa Garantir Cultura, fizemos também uma candidatura, e pronto, e conseguimos o apoio, e este ano conseguiremos ter um festival mais alargado no tempo, serão 2 fins de semana. Utiliza-se muito aquela palavra para o primeiro fim de semana, a palavra inglesa, não é? O warm-up, pronto, é uma espécie de fim de semana de aquecimento Uhum. para o segundo fim de semana de festival, e lá estaremos então a 9 e 10 de outubro, a 15 e 16 e 17, 9 e 10 no Largo de Santa Marinha, e a 15, 16 e 17 na Voz do Operário. Sim, senhor. Uma coisa que eu gosto sempre de perguntar a programadores culturais é que linhas de pensamento é que estão presentes, no teu caso específico, ao compores a programação de um festival deste género. Que linhas assim é que tens na cabeça? Bom, eu acho, aqui, pronto, não está a Márcia aqui ao meu lado para falar também sobre isso, mas Claro. obviamente a programação é conjunta, não é? Organizada, é pensada pelos dois. Mas, sobretudo, há aqui um lado, e eu acho que isso é absolutamente fundamental quando se fala com um programador, e que não pode ser de todo esquecido, que é o gosto, não é? Hum. Quer dizer, cada programador, cada pessoa, cada espectador, sei lá, pessoa que vai ver um filme, tem o seu gosto, e é bom que o tenha, e as suas escolhas acabam por ser reflexos disso, obviamente, não é? Depois, há aqui uma primeira linha, que é de termos apenas músicos portugueses, porque de facto, tendo ainda em conta também a situação e o apoio do Garantir Cultura, optámos por convidar apenas músicos portugueses, para eles terem também aqui mais uma forma mais uma possibilidade de trabalharem, não é? E de terem rendimento por via do seu trabalho. Depois, outra questão foi não termos apenas músicos da área de Lisboa, da zona de Lisboa, e portanto temos a Orquestra Jazz de Matosinhos, que é uma orquestra de que ambos gostamos muito, e pronto, e já andávamos a falar nisso há muito tempo. E depois é isso, quer dizer, sobretudo é o gosto, é o conhecimento que vamos tendo das pessoas, do trabalho que vão fazendo. Hum, e pronto, e penso que criámos aqui um cartaz, um programa que é de facto muito, muito bom, muito interessante, com, Realmente. com músicos mais velhos, com uma mistura com músicos mais novos, quer dizer, temos o Mário Lajinha, que é de uma geração diferente, obviamente, da do Toscano e do Barradas, por exemplo. O João Paulo Esteves da Silva também de outra geração.
O Pedro Moreira também de uma geração diferente da Beatriz Nunes ou do André Rosinha, que compõe um trio com a Paula Sousa, que também é de outra geração. E isto eu acho que é também um outro lado interessante da programação, que é criarmos aqui estas misturas, estas combinações, que não são, obviamente, não nascem da nossa programação, nascem das bandas e dos projetos que já existem, mas o jazz também tem esta característica que eu acho que o valoriza bastante, que é a de haver uma permanente colaboração entre músicos de diferentes idades, de diferentes linhas, e isso eu acho que é de facto uma coisa que valoriza bastante o jazz. E acho que nós aqui temos, neste programa da segunda edição do Jazz Tem Voz, temos de facto uma mostra interessante disto que eu acabei de dizer. Eu sei que os mais novos também vão ter lugar no festival. Podes-nos Sim. falar um pouco disso, por favor? Sim, essa é também sempre uma linha que nós tentamos seguir nas coisas que fazemos. Por exemplo, nós organizámos já este ano, em julho, um festival em Loures, a primeira edição do Loures Jazz, voltando a levar o jazz ao Concelho de Loures. E já o ano passado tínhamos tido também essa preocupação de termos também alguns concertos, alguns espetáculos para os mais novos, porque consideramos que é importante que haja um trabalho de criação de públicos. E, de facto, só dando a conhecer aos mais novos, até com propostas que lhes são especialmente dirigidas, este género musical é que nós também poderemos estar a contribuir para que eles se tornem ouvintes de jazz, ouvintes de música, consumidores de cultura, e, portanto, essa é uma preocupação que nós temos também. E este ano vamos ter a Orquestra Gera Jazz, que é um projeto da Orquestra Geração, que já de si tem um trabalho extraordinário, não é? Realizado ao longo de vários anos. E depois teremos também um concerto comentado pelo quinteto da Isabel Rato. É uma forma também diferente de dar a ouvir música, não é? E indo também tentando contornar aquela coisa que muitas pessoas ainda dizem em relação ao jazz, que é, eu não percebo nada. A questão é, não tens de perceber, ou tens é de gostar, ou se não gostas, tudo bem também, não há problema nenhum. Mas de facto termos a possibilidade de os próprios músicos estarem a comentar aquilo que estão a tocar, pode ser uma ajuda precisamente para ultrapassar essas supostas dificuldades que algumas pessoas ainda julgam ter. E portanto é mais uma forma de lhes dar a conhecer esta música extraordinária. E eu suponho que a resposta seja assim, já abordaste isto, mas a minha pergunta seria se vos interessa, portanto, a proximidade com a comunidade local da Graça. Sim, Que, sim. Isso para nós é muito importante. O facto de estarmos a fazer o festival num espaço como o da Voz do Operário e também no Largo de Santa Marinha, em que o ano passado pudemos assistir àquelas coisas maravilhosas de estarmos a ver alguns dos habitantes do Largo à janela a assistirem ao concerto. Esperamos muito que isso aconteça também novamente. Mas a ideia de trabalharmos com os alunos da Voz é também essa, porque muitos dos alunos da Voz do Operário são desta zona da cidade, obviamente há muitos que não são, e no futuro próximo nós gostaríamos muito de ter condições para, continuando a fazer o festival, até alargar esta espécie de programação paralela com os mais novos a outras escolas desta zona da cidade. Isso era ouro sobre azul, era isso que nós gostávamos de fazer, mas neste momento o que nós tentamos fazer é, não sendo ainda possível isso, quando andamos de balde na mão e trincha de cola a colar cartazes pelas ruas da Graça, é também uma forma de chegarmos à comunidade, não é? Porque a comunidade circula por aquelas ruas e tem ali um contacto com a visão que os mais novos, os alunos da Voz, têm sobre o que é o jazz, dando respostas a 3 perguntas muito simples: a que sabe o jazz, o que é o jazz e de onde vem o jazz. E de facto, pronto, os meios não são muitos para estarmos a fazer muitos cartazes e grandes colagens, mas de qualquer forma alguma marca ficará nas pessoas que depois circulam pelo espaço público e vão vendo esses cartazes e sabem que o festival vai acontecer e pronto, e esperamos nós acabem por ir também assistir a alguns dos concertos. Eu termino pedindo-te um desejo para as artes, para os tempos mais próximos. Isso quer dizer. Era outra conversa inteira, não é? Sim, quer dizer, isso dava para voltarmos ao início da conversa, não é? É assim, o desejo para as artes é que haja cada vez mais pessoas a fazerem arte,
a consumirem, a assistirem a espetáculos artísticos, a espetáculos culturais, que a cultura deixe de ser vista como um parente pobre nos orçamentos, que sejam dadas condições de facto a quem trabalha na área da cultura para poder viver de forma digna e para que, seja por via da pandemia ou das crises económicas que ciclicamente atravessamos, não acabem por ser normalmente os primeiros a pagar a fatura. E que a cultura não, nunca passa a ser vista apenas como uma coisa de mercado, que continue sempre a haver espaço para diferentes manifestações culturais, diferentes linguagens artísticas, sejam elas dirigidas a um público mais, ao grande público, ou sejam elas dirigidas a nichos de público. É fundamental que isso aconteça, porque só assim é que nós conseguiremos manter a diversidade, e ao mantermos a diversidade, estaremos também a permitir que esta coisa em que vivemos, a democracia, possa continuar a ser alimentada também, porque há aqui uma ligação muito próxima entre ambas as coisas. Uhum. Sérgio, muito obrigado. Foi um gosto falar Muito contigo. obrigado, Pedro. Foi um prazer. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado pelo teu trabalho também. Está bem? Obrigado. Muito obrigado, Pedro. Um abraço.